Meu nome é Nauber Júnior, eu sou acadêmico de Publicidade e Propaganda na Unipampa e eu vim apresentar para vocês o meu trabalho que é intitulado Consumo, Consumismo e Consumerismo, Noções Publicitárias na Era Contemporânea, com orientação do professor doutor Magnus Cassiano Casagrande. Para iniciar, eu começo falando do meu percurso metodológico, que se baseou nas obras de Consumidores e Cidadãos, do Canclini, de 2008, Consumo Logo Existo, da Collie Campbell, de 2006, e artigos relacionados ao consumo, da professora Elisa Piedra, de 2007. Dando início, eu começo trazendo uma citação do Canclini que fala o seguinte: na linguagem corriqueira, consumir costuma ser associado a gastos inúteis e compulsões irracionais. Isso vai bem de encontro com o que a gente tem por conceito de consumo na sociedade, porque o próprio dicionário Aurélio traz o consumo ligado à questão de despesas e gastos palpáveis, ou seja, está muito atrelado ao dinheiro. Só que para a publicidade, o consumo vai além disso, ele está atrelado a uma questão identitária. E é o que já falava a Collie Campbell, que falava o seguinte: o que compramos diz algo sobre nós. Ou seja, toda vez que a gente consome um produto, bem ou serviço, a gente está fazendo parte de um determinado grupo, porque o que compramos reflete a nossa personalidade. E sobre o consumo logo existo, ela se baseou na ideia do Descartes, que era um filósofo de 1633, no qual falava que o pensamento era a única forma de existir. Por isso, penso logo existo. Só que com o advento da tecnologia e com a sociedade contemporânea, esse pensamento deu lugar ao consumo. Então, conceitua-se consumismo como uma maneira de consumo exacerbada e muitas vezes irracionais, também irresponsável. Diante da era contemporânea, os produtos acabaram por se tornar obsoletos. Um exemplo disso são os celulares, que são feitos para terem tempo de vida útil menor, fazendo com que o consumidor consuma cada vez mais. Em contraponto a esse consumo desenfreado, surge o consumerismo, que se baseia num consumo ligado às questões sociais, políticas e culturais, ou seja, é um ato político. Echaniz e Pagola já falavam que quanto mais o consumidor souber de seus direitos, mais ações conscientes o mesmo terá. Um exemplo disso é o Código de Defesa do Consumidor. Então, trazendo algumas considerações, o consumo ele é inerente ao ser humano, porque a gente precisa consumir para viver. O consumismo é uma maneira de consumo exacerbado e muitas vezes pode trazer danos ao meio ambiente, como por exemplo o consumo exacerbado de plástico. E o consumerismo é um consumo mais consciente, ligado às questões políticas, fazendo com que as nossas ações, buscando para que as nossas ações sejam cada vez mais conscientes e ligadas às questões do autoconhecimento. Eu deixo aqui para vocês os meus agradecimentos e os meus contatos para caso haja alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção.